professores e professoras, quero lhes cumprimentar com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui para gravarmos mais uma pré-aula, para continuarmos dando sequência a esse projeto maravilhoso que é a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a pré-aula de número 11, e essa pré-aula é de extrema importância para nós cristãos, que nós passamos a entender o que é fé. Nós vamos falar hoje da aula de número 11. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que compartilham, que deixam um like. Quando você deixa um like, você ajuda a divulgar a nossa pré-aula, a nossa lição para outras páginas, para pessoas que não conhecem o Senhor, que estão com dúvidas sobre o tema, que procuram na internet e acham e começam a estudar conosco. Fiquei muito feliz essa semana porque eu recebi a notícia que uma mulher se converteu ao Senhor, ex-macumbeira, e através da Escola Bíblica Dominical, assistindo as pré-aulas, ela converteu ao Senhor, está há 1 ano aos pés de Cristo. Isso é maravilhoso, quando nós sabemos disso. As lágrimas conseguem descer do rosto, porque a gente vê que o projeto de Deus para a Escola Bíblica Dominical a nível Brasil e também fora do Brasil tem atingido o foco que nós precisamos atingir, tem atingido o alvo que é Jesus Cristo. Não há outro além dele, não existe. Nós estamos aqui por ele, você está na sala de aula por ele, e hoje nós vamos falar sobre fé, é de extrema importância. Leitura bíblica em classe dessa lição de número 11 está em Hebreus, no capítulo 11, de 1 a 8, do 22 a 26 e do 30 a 34. Vou acompanhar pelo meu computador aqui e nós vamos dando sequência tópico a tópico, entendendo um pouquinho de cada tópico. A lição de número 11 ela traz como título Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Como é importante nós estudarmos sobre os Gigantes da Fé. Eu sou completamente apaixonado pela galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Eu tenho para mim que nesse momento em que o autor estava escrevendo, realmente ele parou no seu íntimo. E todos nós temos esse momento onde você para no seu íntimo e diz assim: nossa, como tem pessoas que eu sou fã, que eu gosto, que eu amo, que eu analiso como pais da fé e heróis. E ele então começa a escrever essa galeria. Eu vejo pessoas hoje no Brasil, na lição passada eu comentei sobre Billy Graham, e como esse homem foi um herói da fé. Se hoje nós pudéssemos ter um livro de homens e colocar, rotular alguns homens como os nossos pais na fé e homens de bênçãos, nós iríamos colocar o Billy Graham e outros homens no Brasil, também fora do Brasil. Quero mandar um grande abraço ao Salomão Barbosa, também a Jacerine Ramos e ao Oswaldo Reis. Que Deus possa abençoar por ter nos ajudado. À medida que vai aparecendo os nomes da lição aqui, eu vou divulgando. Um grande beijo no coração para vocês. A introdução diz que o autor acabara de fazer sua longa exposição sobre a supremacia de Cristo, seu sacerdócio e a sua superioridade da nova aliança em relação à antiga. Nessa introdução, eu vou deixar abaixo o copia e cola para você levar para a sala de aula. Você vai dizer que, tendo concluído a 4ª exortação com a declaração de que os crentes deveriam viver pela fé, Hebreus 10, 38 e 39, que nós estávamos estudando, o autor agora discute a fé em detalhes. Ele vai detalhar o que é fé. Ele vai dar inúmeros exemplos, diversos exemplos, extraídos da onde? Do Antigo Testamento, de pessoas que confiaram em quem? Em Adonai, confiaram em Deus. A exposição aqui da supremacia de Cristo, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, está em evidência em toda a epístola de Hebreus, desses capítulos. Mas nesta lição de número 11, que é interessante, nós veremos que o autor destacará aqui homens e mulheres que de uma forma natural, de uma forma comum, alcançaram testemunho a ponto de serem lembrados durante toda a história. E nós estamos estudando eles aqui hoje. E isso é muito interessante, isso que você vai falar nessa lição. Vai rotular esses homens no quadro, colocar no seu quadro, e mulheres de um lado, homens do outro, para você ver o quanto Deus utilizou e utiliza homens em todo o tempo, para que o nome dele seja exaltado. O tópico de número 1, dando sequência, vai falar sobre a fé que gera confiança em Deus. A fé, querida, nos permite esperar aquelas coisas que não podemos ver, como diz Romanos aqui, o capítulo 8, versículo 24. Se não podemos ver aquilo em que temos esperança, como saber que isso existe ou que receberemos? Já parou para pensar nisso?
É uma boa pergunta para você fazer na sala de aula. Se você não vê aquilo que você tem esperança, como saber que realmente existe o que receberemos? Entenda uma coisa, a função da fé é exatamente que ela substitui a prova objetiva da coisa na qual temos esperança. Então a fé substitui isso. Se eu tenho esperança de ter um excelente casamento, a fé substitui isso. Se eu tenho esperança de morar no céu, a fé substitui até que eu atinja o alvo. A fé ela vai substituir o que nós chamamos aqui de prova objetiva. Eu tenho esperança de ter uma casa maravilhosa, de ter um ministério maravilhoso. Eu começo a colocar a fé em ação e de saber pela fé que vai chegar. Isso é interessante. Os ateus nunca vão compreender isso, porque não conseguem colocar essa palavra em ação. A função da fé é substituir a prova objetiva. O autor ilustra o papel da fé quando ele observa que cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Porque as escrituras aqui, elas revelam esse fato e nós temos a confiança no quê? Na veracidade, tanto de Deus como de sua palavra. Começando com Abel aqui, o escritor cita exemplos específicos de fé, está exemplos específicos de fé, mas o autor não está escrevendo sobre fé morta, como diz Tiago 2, versículo 26, não. Em cada caso, o autor, ele observa aqui que foi a obediência a Deus que resultou da fé, como é o primeiro caso de Hebreus 11, versículo 4, onde nós vemos quem? Abel se destacar por oferecer um sacrifício acima do sacrifício de Caim. Por que o sacrifício dele estava acima do sacrifício de Caim? Simples, querido, porque ele conquistou a Deus pelo coração puro, pelo coração íntegro. Sua oferta foi uma primazia, ele tirou o que tinha de melhor, ele tirou primeiro para Deus, diferente de Caim, que pegou e restou. E isso aqui, o próprio texto vai falar sobre isso. O tópico de número 2, dando continuidade, dando sequência aqui, fala o testemunho de Enoque. Querido, Enoque, o que significa? Quem foi? Onde nasceu? Enoque nasceu, segundo os escritos judeus aqui, na 7ª geração depois de Adão. Sendo filho de quem? Sendo filho de Jared. E pai de quem? De Matusalém. Esse nome Enoque tem origem no nome hebraico Canok, ou Canok no original, que quer dizer literalmente o iniciado, o dedicado, o consagrado. De acordo com a tradição escrita hebraica da Taná, relatada em Gênesis 5, versículo 22 ao 24, Enoque teria sido tomado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado aqui de quê? Da ira do dilúvio. Isso aqui é muito interessante. Não só pelo nome, mas também pela atitude. Enoque, ele foi levado para o céu para estar junto a quem? Junto ao próprio Deus. Isso nos mostra o quanto ele era dedicado, o quanto ele era consagrado, fazendo jus ao seu nome, que quer dizer iniciado, dedicado e consagrado. Isso é interessante, as pessoas que atingem esse nível de consagração, Deus as toma para si. E isso é muito interessante. Nós precisamos consagrarmos mais para estarmos mais próximos do Senhor, a ponto de nos tirar da terra. Quando a igreja estiver na prontidão de oração, de jejum, de busca, de intercessão, Deus a tomará para si. E isso é profundo. O tópico de número 3 vai falar sobre a confiança de Noé. Há um texto muito bom que eu queria que você abrisse comigo. Hebreus 11, no capítulo que nós estamos estudando, versículo número 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Toda a classe precisa entender que aquele que se aproxima de Deus precisa exercer uma pequena palavrinha chamada fé. Essa palavra é pequena, mas no mundo espiritual ela é muito grande. Há algumas outras palavras que ele vai anexar aqui. A palavra aproximar, no próprio texto que nós lemos, é usada repetidamente em Hebreus para se referir ao privilégio de chegar perto de Deus. Hebreus 4,16 fala sobre isso, 7,25,
10, de 1 a 22, fala sobre isso, e 11, nós acabamos de ler, versículo 6. O autor, nesse texto de Hebreus, ele explica que a fé ela é obrigatória àqueles que se aproximam do Senhor, como diz Hebreus 10, 22. É interessante que Noé ele nunca tinha visto falar no dilúvio que Deus o havia revelado. Ainda assim, e isso que é interessante, ele acreditou em Deus e deu toda a atenção aos seus avisos. Olha que profundo, querido. Sua fé não só o salvou da inundação, mas também do juízo de Deus, pois se tornou herdeiro de quê? Herdeiro da justiça. Ao usar a palavra recompensa, que é outra palavra que vai ser usada nesse texto aqui, nós vimos que o autor mostra que o nosso Deus é galardoador, ou coloca Deus aqui como galardoador. O que é galardoador? Deus dá recompensa, ou seja, o galardão àqueles que o buscam e àqueles que praticam boas obras no poder do Espírito. Um texto muito bom para nós colocarmos dentro dessa tese aqui. Contra a Bíblia não há argumento. Apocalipse 22, o versículo de número 12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não vou entrar no mérito de galardão, o termo galardão significa presente. Muitos dizem que Deus tem coroa, é um presente, nós não sabemos o que é, ok? É galardão. Não cabe a mim aqui falar que é uma coroa, que não cabe a mim falar. A palavra diz galardão e eu fico com a palavra. O tópico de número 2, dando sequência à nossa revista, vai falar sobre a fé que faz ver o invisível. Nesse tópico, você vai falar que Abraão é colocado como o modelo de fé na galeria dos heróis, do capítulo 11 de Hebreus. Tanto para a comunidade dos hebreus, como para nós que estamos estudando esse livro, nós sabemos que existe uma grande diferença entre todos dessa galeria. Existe uma grande diferença. Uns deram oferta, outros deram bons testemunhos, outros seguiram o plano de Deus, como diz a palavra, mas nenhum deles aqui, querido, ofereceu o seu próprio filho. E que antes de oferecer o próprio filho, ele peregrinou para um lugar que não conhecia. Ele foi somente pela fé. Abraão não sabia para onde iria. Ele não tinha GPS. Abraão não tinha fotos do lugar. Não, ele não sabia para onde ele iria. Ele depositou sua total confiança em Deus. Fé significa entrar obedientemente no desconhecido. Abraão agiu assim, querido. E Deus o considerou justo por causa disso. Gênesis 15, versículo 6 fala algo muito profundo sobre isso. Eu queria que você anexasse no quadro Gênesis 15 ou mandasse algum aluno ler quando você estiver falando nesse tópico aqui, tópico de número 2. Já o item 2, do tópico 2, ele vai falar sobre a fidelidade de José. O que é ser fiel? Essa é a pergunta. Você vai fazer essa pergunta na sala de aula. O que é ser fiel? Fiel, querido, é dar amostras, dar mostras aqui de lealdade, que não contraria a confiança depositada. Isso é ser fiel. É leal, devotado. Isso significa a palavra fiel. Isaac, Jacó e aqui José acreditaram até o final de sua vida no futuro invisível que Deus lhe havia prometido com relação aqui a seu povo. Eles acreditavam. Eles acreditaram. José teve uma visão que a igreja atual precisa ter. Qual é a visão que a igreja precisa ter nesse tempo? Ver o arpazo. O que é arpazo? Arpazo significa no grego dominar por meio de força ou capturar. Isso é o arrebatamento que já é iminente em nosso tempo. E é por isso que nós dizemos amém. Esse amém aqui é diferente. Por quê? Aqui a palavra amém no original é um acróstico. E eu a coloco como um acróstico. E aqui você vai levar para a sala de aula e escrever no quadro. Eu vou deixar o copy code para vocês. A-M-E-N, não com M no final, não com portuguesado, mas o amém no original. Ele no sentido acróstico, o que é acróstico aqui? Acróstico é uma poesia em que as primeiras letras, às vezes a do meio ou a do fim,
de cada verso formam em sentido vertical aqui, não horizontal, e aqui interessante no sentido vertical, de alto a baixo. Isso aqui é muito interessante, ou seja, do céu para a terra. Um ou mais nomes ou um conceito, amém, forma um acróstico de 3 palavras que são Deus, Rei, Fiel. No original hebraico significa Deus, Rei e Fiel. Então toda vez que eu digo amém, eu estou dizendo no português assim seja, e no acróstico eu estou dizendo Deus, Rei, Fiel. Maranata. Eu digo, vem, Senhor Jesus. Amém. Deus, Rei e Fiel. É magnífico isso aqui. Tópico número 3 vai falar sobre a determinação de Moisés. A atualidade nos mostra que precisamos de homens de fé. Estamos precisando de homens que demonstram fé. Nesse tópico nós percebemos aqui o quanto a igreja perdeu esses homens, o quanto a igreja perdeu tais homens. Moisés nos deixa um exemplo claro de fé. Antes do começo de sua peregrinação no deserto, Moisés creu em Deus ao recusar aqui a alta posição da corte de Faraó. Isso é interessante. Bem antes da peregrinação no deserto. Em vez disso, ele escolheu aqui sofrer com o seu povo. Ele escolheu ser abandonado. Ele escolheu abandonar o Egito e aceitar a Páscoa, a Pessach, a passagem. Isso aqui é muito profundo para nós pararmos para estudar esse termo. Para Moisés, teria sido grave pecado aqui abandonar o povo de Deus, como diz Hebreus 10, versículo 25. O vitupério de Cristo aqui se refere à terrível morte que Cristo receberia. Olha a profunda atitude de uma visão de um homem de fé. Tal como Cristo, Moisés aqui escolheu sofrer o ultraje do povo de Deus em lugar de abraçar os prazeres terrenos da corte do Egito. A possibilidade de recompensa espiritual é a grande motivação para permanecermos na fé. A possibilidade de recompensa espiritual, não estou falando de recompensa carnal. Os líderes hoje estão só pensando em recompensa carnal e não espiritual. Então a possibilidade de recompensa espiritual é a grande motivação para permanecermos na fé. Diferente do que estamos vendo hoje nos pastores. Os pastores dessa atualidade, nós estamos vendo outro tipo de motivação, onde o vitupério de Cristo aqui, querido, se tornou um meio de enriquecimento. E isso, infelizmente, eu tenho que falar. Que vergonha para a classe pastoral. Que vergonha. E não vou pegar só os pastores aqui não. Que vergonha para a igreja na atualidade. Nós falamos tanto dos pastores, batemos tanto dos pastores, mas nós somos os primeiros a querer correr atrás de bênção. Nós precisamos entender que o vitupério de Cristo, o sacrifício de Cristo, é para que nós tenhamos vida em abundância. Lá, aqui, nós temos que pregar o evangelho imperativo. E pregar o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo. Esse é o meu e o seu dever. Não isenta ninguém disso. Se você vem com essa historinha de que você é pastor, eu te desminto biblicamente, que a Bíblia diz ide, é imperativo. Tanto eu como você, professor, como líder, como mestre, quem quer que seja, do alto ao baixo, do baixo ao alto, todos devem pregar o evangelho. É isso que nos foi confiado. E isso deve ser falado nesse tópico. Dando sequência aqui à nossa revista, e essa lição é maravilhosa, eu amo falar sobre fé. Nós vamos falar do tópico número 3. E no tópico número 3 ele fala assim, a fé que dá poder para avançar. Entenda, de nada adiantaria que a peregrinação de Moisés, de nada adiantaria Moisés andar com o povo no deserto, se Josué, o seu sucessor, não enxergasse a promessa estabelecida por Deus àquela geração. Nós, pastores, precisamos pegar o marco dos pais na fé e entender que nós devemos continuar o legado. É como a corrida que eu falei na lição passada. Eu passo o bastão. Tem pastor que não quer passar o bastão para o próximo, não, querido. Ele quer morrer em cima do púlpito. Quer ficar velho em cima do púlpito, apegado ao púlpito e achando que ele vai levar a igreja com ele para o céu. Ele vai levar o templo para o céu, porque a igreja vai, né? O templo aqui não vai. Tem pastores que não querem fazer essa transposição,
essa transferência. Nós devemos preparar pessoas para continuar com a caminhada. Continuar a caminhada da igreja. Não é meu filho que tem que continuar a minha caminhada, não. Não é meu sobrinho, não é meu irmão. Há um nepotismo na igreja moderna e isso é vergonhoso. As pessoas querem consagrar os filhos que não têm chamado só para continuar no clero, só para continuar no trono. Isso é vergonhoso, querido. Principalmente na Assembleia de Deus. Principalmente na Assembleia de Deus. Então, Josué, ele enxergou que a promessa estabelecida para aquela geração. Foi preciso fé para que os guerreiros de Israel destruíssem os muros da cidade de Jericó de maneira tão incomum. Seu ato de fé produziu os resultados que desejavam. Deus lhes deu vitória sobre os seus inimigos. Josué 6 fala sobre isso. É importante você ler Josué 6. Os caminhos de Deus nem sempre parecem ser os mais lógicos como nós esperamos para a compreensão humana. Isaías 55:8 também fala sobre isso. Mas cumprem sempre os propósitos divinos, ainda que tudo esteja contrário à nossa ótica humana. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que nunca perdeu o controle de nossas vidas. E aqui eu paro e vou apontar o dedo para você que está escutando essa videoaula, para você que está estudando comigo, que às vezes tem desfalecido, às vezes tem parado e fala: Deus, aonde o Senhor está? Eu quero te dizer que Deus permanece no mesmo lugar, no alto e sublime trono, assentado em glória, com serafins e querubins em sua volta, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Ele não perdeu o controle do que você está passando. Ele não perdeu o controle da provação. Há uma diferença entre provação e tentação. Alguns procuram tentações, nós, porém, somos provados para que nós possamos ser grandes em Deus. Deus não perdeu o controle. E a palavra para você hoje: fé, tenha confiança, porque Deus vai fazer no tempo dele e não é no seu tempo. Vou continuar aqui, senão vai virar pregação. Tópico de número 2. Ei, maravilha, deu vontade de falar em mistério aqui agora. Vai falar sobre a coragem de Raabe. Olha que magnífico. A fé de Raabe, ela tem início quando ela enfrenta os soldados para esconder os espias da terra. A fé de Raabe teve início quando ela enfrenta os soldados para esconder. Isso aqui é interessante. E também por crer que aquele povo habitaria na terra prometida. Ela creu. Os muros de Jericó eram imensos, era praticamente impossível transpor aqueles muros, mas ela creu, ela enxergou. Nós devemos entender algo muito profundo nesse capítulo 11, em especial no versículo 35 e 36. A referência a quem? As mulheres que receberam pela ressurreição aqui os seus mortos. E isso tem uma polêmica muito grande, esse termo que é provavelmente uma alusão à ressurreição da filha da viúva de Serepta em 1 Reis 17 a 24, fala sobre isso, e do filho da mulher sunamita em 2 Reis 4, 32 e 37. Tem gente que começa a pregar umas coisas que não tem nada a ver com essa palavra de Hebreus aqui. Isso é muito complicado. Esse termo deve ser falado na sala de aula. Mas o autor de Hebreus aqui, ele ressalta também que nem todos que tiveram fé alcançaram vitórias. Nem todos. Pelo menos, não de imediato. Não aqui. Uns foram cerrados, outros decolados, outros jogados na cova do leão, dos leões, mas muitos foram torturados. Ele entende isso. Aí torturados aqui é geralmente entendido como sendo uma alusão aqui aos mártires da época de Macabeus, antes acontecido, naquele tempo de silêncio de Deus, bem conhecido do povo judeu. Muitos sofreram, mas permaneceram fiéis ao Senhor e alcançaram os céus. Isso que é importante. Podemos perecer aqui, mas temos vitória lá. Essa é a realidade. O tópico de número 3, dando sequência, vai falar sobre o heroísmo de Gideão. Querido, nesse tópico você falar que o fechamento do capítulo 11 ele não poderia ter uma forma tão maravilhosa como a usada pelo autor de Hebreus. Não poderia. Os exemplos de fé, de obediência são muito
muitos, numerosos, para serem todos listados, como dizem o autor. Muitos. O autor conclui aqui, mencionando em geral alguns dos modos pelos quais os indivíduos aqui tinham obedecido a Deus, apesar das provações que eles foram envolvidos. Hebreus 11, o versículo 32 e 38 fala sobre isso. Cada uma dessas pessoas que foram destacadas nessa galeria, não somente creu que Deus existia, mas creu nas promessas que ele fez. Hebreus 11, versículo número 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eles creram na promessa. Algumas delas perceberam que não receberiam essas promessas durante a sua vida. Isso é evidente. Algumas delas perceberam isso, mas mesmo assim confiaram em Deus. Nós podemos não ter nada aqui, mas nós confiamos no Senhor. O autor conclui aqui o capítulo afirmando que, apesar de sua fé impressionante, todas essas pessoas esperaram o cumprimento da promessa. Firmaram na promessa, isso é, a vinda do Messias e de seu reino. Hebreus 11, versículo 39, olha que magnífico. De número 39 diz assim, olha que profundo. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram. Ora, vou repetir. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, muitos deles não conseguiram, mas nós sabemos que aguardam lá, no seio de Abraão, ao ressoar do trombeta, eles serão ressuscitados primeiro em glória. Isso aqui é magnífico. Então, seus leitores aqui, os leitores dos Hebreus, que estavam gozando das bênçãos espirituais em Cristo, precisavam imitar quem? Precisavam imitar a fé daquelas pessoas do Antigo Testamento, ou seja, do Velho Testamento. Nós, que estamos estudando essa carta aos Hebreus, precisamos imitar esses homens, imitar essas mulheres e ter o nosso alvo aqui, Jesus Cristo. Se você não quer imitar os homens, imitar as mulheres porque eles tiveram falhas, olhe para Cristo. Cristo não teve pecado, Cristo não teve falha. E acima de tudo, ele permaneceu fiel até a morte e morte de cruz, como diz a palavra. Querido, nós estamos sofrendo muito pouco por amor ao Evangelho. E nós estamos reclamando demais. Essa é a realidade. Quando o Brasil for perseguido, quando o Brasil começar a perder grandes homens, grandes nomes, nós vamos ver o quanto o Evangelho precisa ser pregado ainda, o quanto é necessidade das pessoas conhecerem Jesus. Eu me despeço de você com um grande abraço, um grande beijo no coração. Espero que essa aula te impacte a ponto de você não conseguir parar de estudar os heróis da fé e permanecer também na galeria dos heróis da fé neste tempo. E aqui no Shalom, grande beijo no coração, que Deus abençoe em Cristo Jesus.